Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de quarta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. E a gente está dando sequência na série de vídeos dessa semana. Estamos refletindo sobre aqueles que decidem confiar e descansar no Senhor. E hoje nós vamos falar sobre situações que elas são tão impossíveis de serem revertidas que não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. E muitas vezes nós ainda ficamos resistindo, nós resistimos ao apoio do Senhor. Hoje Jesus ele quer falar algo especial para você. Eu queria te convidar para a reflexão que nós vamos fazer em Provérbios, é o capítulo 3, versículos 1 a 6. E para você, meu irmão, que chega numa situação impossível de ser revertida, eu queria que você escutasse essa palavra como se Jesus estivesse falando ela para você agora, e que é o caso. Tenha fé nisso, Ele está no controle de todas as coisas. Ele tem uma mensagem especial para você que chega aflito, que chega cansado, está precisando descansar. Ele quer que você descanse nele, mas primeiramente nós vamos precisar confiar nele. Então, a palavra é a seguinte: meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e de paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do teu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Eu queria dizer para você que quando nós chegamos no nosso limite, quando nós chegamos numa situação impossível, isso não quer dizer que é o nosso final. Nós refletimos ontem sobre um barco que foi enviado para poder fazer uma travessia pelo próprio Senhor. Esse barco, diante da tempestade que agitava, esse barco ele estava a ponto de naufragar, e com ele também todas as pessoas que eram discípulos de Jesus que estavam ali. Então, quando nós chegamos no nosso limite, meu irmão e minha irmã, muitas vezes nós acreditamos que é o nosso final. Mas eu queria dizer para você nessa manhã que é nesse limite, que é nesse final, esse é o ambiente perfeito para o sobrenatural. Esse é o ambiente perfeito para o milagre. Esse é o ambiente perfeito para uma transformação completa do cenário que nós estamos vivendo. Eu posso dizer por mim mesmo, eu recebi um diagnóstico de um tumor cerebral potencialmente fatal. Ali, quando eu recebi aquela notícia, era o nosso limite. Não tinha mais o que fazer, ali era o fim da linha, na minha primeira percepção como humano. Mas aquele momento ali, para mim, era um momento perfeito. E Deus queria fazer um milagre na minha vida, me dar um propósito, me dar um testemunho. E foi isso que aconteceu. Deus ele fala para nós aqui que nesses momentos que nós estamos, e eu já passei por um desses, nós devemos confiar nele e obedecer. Nós devemos escutar o que ele está falando. Nós devemos nos manter fiéis. Nós devemos continuar tendo um coração bondoso e pendurar isso tudo na nossa vida, porque prosperidade, longa vida e paz vão nos acompanhar. Então, Jesus ele fala claramente para nós essa manhã que estamos vivendo essas dificuldades, esses momentos que são impossíveis aos nossos olhos, talvez o fim da vida, o fim da nossa esperança. Ele fala para nós: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Isso quer dizer, meu irmão, minha irmã, que pode ser que nós estejamos num caminho que não tenha saída, um beco sem saída. Que Jesus fala para nós que nós devemos confiar completamente nele, entregando o nosso coração para Ele, abandonando aquilo que nós acreditamos que é o melhor para a nossa vida. Nós somos mestres nisso. Nesses momentos a gente tenta dar soluções que a gente acredita
ser as melhores. Quando eu tive esse problema do tumor, a gente queria dar alternativas, mas é Ele que estava no controle de todas as coisas. Eu estava falando ontem para amigos que a gente estava no jantar, eu precisava ter passado por aquilo, porque era a vontade de Deus para minha vida, por mais doloroso que aquele momento foi. Eu precisava passar, porque Jesus, ele queria me dar um testemunho e fazer uma transformação completa do meu coração. Mas nós confiamos completamente no nosso coração, no nosso Senhor. Com todo o nosso coração, confiamos nele. E o que isso quer dizer, meu irmão, minha irmã? Que não tem outra saída. O negócio ele é tão complexo, ele é tão difícil. Na nossa visão aqui, ele é tão impossível que não tem outro caminho a não ser falar com o Senhor: Senhor, eu confio em Ti de todo o meu coração. Eu não tenho o que fazer, eu vou sair desse barco, eu vou mirar os meus olhos em Ti e eu vou caminhar sobre esse problema que eu estou vivendo. Eu vou caminhar sobre esse tumor, no meu caso, que potencialmente poderia me matar ou poderia me sequelar. E eu decidi, meu irmão, minha irmã, confiar nele de todo o meu coração. E para ser honesto, eu também não tinha outra saída. Eu tinha que confiar nele, ou o resultado certamente teria sido outro. Ele fez um milagre na minha vida. Ele permitiu uma cura, uma cirurgia muito complexa. Eu estou aqui sem sequela alguma para poder dar glórias a Deus por aquilo que Ele fez na minha vida. E o que você está vivendo na sua vida, meu irmão, minha irmã? É um problema de saúde, como que eu tive? É um problema financeiro? É um problema dentro da sua casa, algo que foi feito que não tem como ser revertido? É algo dentro do seu trabalho, algum projeto seu que não deu certo? O que aconteceu que você traz essa manhã? Jesus, Ele quer que você se coloque diante dEle, confiando seu coração completamente a Ele. Ele quer que você o escute, que você seja direcionado por Ele, que você seja obediente e fiel. Ele quer que você tenha longos anos de vida, que você tenha prosperidade e que você tenha paz, mas que você abandone o seu entendimento, que você abandone aquilo que você mesmo acredita e passe a confiar plenamente no Senhor. Eu comentei com vocês na semana passada que Jesus, ele me acordava às 3h30 da manhã, e isso aconteceu até outubro do ano passado. Eu fiquei 3 meses até agora, recente, sem ter um encontro na madrugada. Ele simplesmente me acorda às 3 da manhã, eu desperto às 3h30 em ponto, eu levanto e me coloco à disposição dele ali. O sobrenatural acontece, ele me orienta. Eu fiquei 3 meses sem esses encontros. Eu reclamei, falei que aquilo estava me incomodando, eu queria ter esse encontro de madrugada, que são maravilhosos. E ele me deu 3 sonhos proféticos. E inclusive no vídeo de ontem ele colocou no meu coração que eu deveria falar sobre isso, eu acabei não falando, eu estou falando aqui hoje. Ele me deu 3 sonhos proféticos e eu vou falar com você sobre o segundo sonho profético. Eu me vi num ambiente, eu estava correndo de 2 leões. E eu senti a fungada desse leão, de um dos leões que se aproximava nessa corrida, ele se aproximava de mim, e esse leão ele conseguiu me abocanhar. Eu me recordo que eu estava na boca desse leão, e eu gritei chorando e desesperado para o Senhor: Senhor, me salva, não posso morrer na boca desse leão. E ele me colocou dentro de uma casa. E essa casa eu estava com a minha esposa e meu filho, a minha filha não estava ali, estávamos somente nós 3, e eu percebi que esses leões eles continuavam rondando a casa à nossa procura. Eu pedi à minha esposa e para o meu filho: fecha aquela porta, uma determinada porta que ficava no 2º andar, porque um dos leões ele vai entrar por esse lugar. Eu lembro que eu vi uma leoa, e essa leoa ela estava toda desfigurada e marcada e machucada, pareciam ser machucados antigos, e ela vestia farrapos de uma roupa de uma noiva, aqueles farrapos do véu da noiva, todos esfarrapados, ela vestia aquilo. E por alguma razão minha esposa e meu filho não fecharam aquela porta.
E eu notei que essa leoa, ela estava subindo e ela ia entrar, e eu subi lá e comecei a bater na cabeça da leoa. Eu vi os machucados na cabeça dela. Eu batia nela, ela tentou subir várias vezes. E esse lugar que nós estávamos cedeu. E eu fiquei de frente para essa leoa que ficava me circundando para poder armar o ataque. E eu fui dar um tapa nela para ela poder se afastar. E eu bati nos dentes dela e eu acordei. Meu irmão, minha irmã, esse sonho é um sonho profético que diz que, diante de várias reflexões, de aprofundamento nisso, de que nós devemos vigiar o tempo todo. O leão ele tem dois significados na palavra de Deus. Ou ele é Jesus, que não era o caso, ou ele é o demônio. E nesse caso, eram as forças do mal ali, de fato, tentando me acuar, tentando me atacar. Mas aquele leão, ele estava machucado. Parecia que ele já tinha sido vencido por uma batalha antiga. E isso veio muito forte no meu coração, porque ele foi derrotado em algum momento, mas mesmo assim ele se levantava para poder tentar ainda me tirar, me matar, me fazer alguma coisa comigo. Tentava de alguma forma se aproximar. Mas eu preciso enfrentar esse leão. Nós todos estamos aqui enfrentando as circunstâncias da vida. Essas coisas estão acontecendo, são as dificuldades que a gente enfrenta, esses ataques que acontecem. Obviamente os ventos são contrários porque a gente está fazendo a vontade de Deus. E pode ser que você e eu estejamos vivendo essas dificuldades da vida, isso é impossível. Queria dizer para você que nós devemos confiar plenamente no Senhor. Se você sente que Jesus ele fala com você agora, você que chega com uma situação impossível, você percebe que Jesus ele se abre para você nessa manhã. Ele quer escutar da sua boca que você confia nele. Você está entregando para ele os seus caminhos, porque ele vai endireitar as suas veredas. Que você quer confiar e escutá-lo plenamente. Ele fala para você que essa situação que você está vivendo, por mais difícil que ela seja, da mesma forma a situação que eu vivi, que não tinha outra saída, ele conseguiu reverter, ele conseguiu trazer o impossível. Se você sente isso, vamos juntos aqui, que ele vai fazer algo extraordinário na nossa vida mais uma vez. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela sua presença. Quero te agradecer, Pai, pelas suas inspirações, por esse canal, pela minha vida, pela minha saúde, em especial pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que aqui estão nessa manhã. Senhor Deus, nós não aguentamos mais. Estamos sendo encurralados, Senhor Jesus, por esses leões, Pai, que circundam a nossa vida. Eles tentam nos destruir, eles tentam acabar com a nossa vida, eles tentam nos colocar numa situação de submissão, longe da sua face, longe dos seus caminhos, Pai. Mas hoje nós dizemos não, Senhor, porque nós decidimos confiar em Ti, Pai. Nós queremos confiar em Ti de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. E nós queremos, Pai, ser endireitados, Pai, pelas Suas vontades, por aquilo que o Senhor está dizendo para nós, para fazermos, Pai. Então nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã, Senhor Jesus. E colocamos diante do Senhor, aos Seus pés, essa manhã, esses problemas que nós estamos vivendo. Esses problemas que são impossíveis de serem revertidos. Esses problemas, Pai, como eu tive, de um tumor na cabeça, potencialmente fatal, que poderia me sequelar se eu ficasse vivo. Nós colocamos diante de Ti, Pai, nessa manhã. E eu peço, Senhor Jesus, especialmente para esse meu irmão e essa minha irmã, da mesma forma que o Senhor fez um milagre na minha vida, algo que é impossível aos olhos da humanidade, as ciências desse mundo. O próprio médico disse que o Senhor me libertou de algo que foi um milagre. Eu peço esse milagre para esse meu irmão e essa minha irmã que aqui estão nessa manhã. Que o Senhor possa reverter esse cenário. Que o Senhor possa, Pai, ao clamor dessa voz, desse irmão, dessa irmã que estão aqui aflitos, cansados, não aguentam mais, eles precisam descansar em Ti. Que o Senhor possa dar voz para essas tempestades cessarem. Que o Senhor possa reverter esses cenários, seja uma cura, seja um problema financeiro, um projeto, um problema dentro de casa, em relacionamentos. Não sei o que é, Pai, mas que o Senhor possa reverter, se for essa a sua vontade, Senhor Jesus. Em Seu nome, é isso que eu te peço. Nessa manhã, meu irmão, minha irmã, quero agradecer muito a sua presença. Nós já estamos estourando aqui o tempo do vídeo. Para você que foi impactado por essa mensagem, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal
ativar o sininho. É dessa forma que você também estará evangelizando. Essa mensagem vai alcançar os corações. Queria desejar para você uma quarta-feira abençoada e, se Deus quiser, amanhã a gente já vai falar sobre noites traiçoeiras e quando a gente não recebe as respostas no tempo que nós achamos que é o tempo correto. Nos vemos lá. Uma quarta-feira abençoada para você. Obrigado pela sua presença. Até mais.